O privilégio dos últimos dias. Nós estamos vivendo de fato, os últimos dias, e algumas pessoas ainda estão dormindo para esses últimos dias. Mas Deus, sabendo de tudo aquilo que eu e você iríamos passar nesses dias, Ele nos traz um texto muito especial que foi profetizado lá atrás pelo profeta Joel, mas que foi replicado aqui e começou a acontecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então hoje eu estou falando sobre o privilégio dos últimos dias, Atos capítulo 2, verso 17, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Como eu disse, lá atrás foi profetizado sobre os últimos dias, só que aqui em Atos 2 está se referindo ao texto de Joel lá atrás. E o que aconteceu em Atos 2 quando nós vamos lá para o versículo 1 de Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu-se a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quando nós entendemos esse texto aqui, esse texto ele é uma preparação para que a gente possa suportar tudo que está para acontecer nos últimos dias. Se nós não tivermos uma conexão com Deus, se nós não formos cheios do Espírito Santo, a gente vai desistir, a gente vai parar. Nós vamos ser aquelas pessoas que uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu tô, outra hora eu não tô. Então a gente precisa a cada dia entender que esse Espírito Santo vem na nossa vida para que a gente faça o quê? Aqui diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Então está dizendo dos filhos, dos jovens e dos velhos. Então são situações que acontecem nos últimos dias, porque a gente profetiza o quê? Quando fala da questão de profetizar, a gente lembra do texto lá de Ezequiel 37, quando Ezequiel está diante de um vale de ossos secos, e ele começa a profetizar ali, e aquele povo que estava ali totalmente apenas um cemitério ali de ossos, através da profecia eles começam a voltar a ter vida. Então o que a gente entende do privilégio dos últimos dias sobre a nossa vida? Você que é filho, você que é filha de Deus, não tem como viver uma vida sem profetizar diante daqueles que hoje estão mortos-vivos sobre a terra. O problema de muitas pessoas, eu acho que, pelo menos eu tenho esse entendimento e eu vou levar esse entendimento pelo resto da vida. Não adianta a gente buscar Deus, se santificar, fazer tudo, conhecer Deus a cada dia, e as pessoas que estão aí vivendo no vale de ossos secos não ouvir da nossa boca a profecia que elas precisam para se levantar, para ter uma nova vida. Porque parece que assim, você e eu vivíamos uma vida de pecado, não tínhamos relacionamento com Deus. Agora que a gente tem um relacionamento com Deus, que a gente está indo para a igreja, é a Santa Ceia, sente a paz no coração, e agora o pessoal que está lá no mundão, que eles morram, que vão para o inferno. Só que quando nós entendemos o privilégio dos últimos dias, os filhos vão profetizar. Eu vou profetizar sobre o quê? Aquilo que já é
justo, verdadeiro, eu vou profetizar sobre o caos, para que Deus mude o caos que está na vida das pessoas, das outras pessoas. Então, quando a gente entende que o Espírito Santo foi derramado sobre nós nos últimos dias, e lá em Atos 2, no dia de Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo, e de lá para cá, o Espírito Santo vem sendo derramado em porções muito maiores, porque Deus falou que ele derramaria sobre toda a carne. Por que a gente está menosprezando os benefícios e o privilégio daquilo que o Espírito Santo traz sobre nós? A outra questão é: os vossos jovens terão visões. Hoje a gente vê que Satanás e o diabo têm atacado muito os jovens na questão daquilo que eles estão enxergando acerca de si mesmo. Tem jovens aí, 15, 16 anos, que não querem fazer nada porque foram atacados na visão. Mas o Espírito Santo está dizendo que ele, sendo derramado sobre a carne, os jovens teriam visões. E que visões são essas? Visões acerca do futuro, acerca da transformação, acerca da mudança, acerca de si mesmo. Então, quando um jovem tem uma visão, ele está falando assim: pô, eu ainda estou jovem, mas eu estou tendo uma visão do Espírito Santo para que o meu futuro seja completamente transformador na vida das pessoas. Não adianta o jovem ter um futuro, não adianta o jovem ter uma visão, mas uma visão totalmente distorcida. Então, o Espírito Santo na vida de um jovem precisa avivar ele para que ele possa ter a visão. E existem visões que são específicas para cada um. Por exemplo, há 18 anos atrás, Deus deu a visão do Chega Mais para Cristo. Pô, vocês vão fazer um grupo de samba, né? Mas ninguém vai acreditar nisso. O samba, vão pensar que o samba remete a cerveja, a prostituição. Eu estou te dando essa visão, simplesmente cumpra. Se lá atrás eu não tivesse começado a visão, trabalhado a visão, não estaria aqui hoje, nesse exato momento, falando com vocês, porque quando você tem visão, você tem opositores, né? E os opositores vão dizer assim: isso aí não vai dar em nada não, desiste disso daí. Ué, mas o Espírito Santo me encheu de uma visão, não posso parar, não posso desistir, não posso... A visão quem deu foi ele, então eu preciso seguir. Então, o privilégio dos últimos dias para os jovens: peguem a visão que Deus tem colocado sobre a vida de cada um de vocês e vão até o fim nessa visão. Porque o derramado do Espírito Santo traz sobre os filhos e filhas com que eles venham profetizar, traz com que os jovens tenham visões. E agora pega uma outra classe. Hoje eu estou falando sobre o privilégio dos últimos dias. O texto base é Atos capítulo 2, versículo 17, que diz no final aqui: e os vossos velhos sonharão sonhos. Cara, quando eu pego esse texto aqui, que os vossos velhos sonharão sonhos, é uma mensagem para todas as pessoas que desistiram daquilo que Deus ainda não desistiu. Não importa a sua idade, se está dizendo que os velhos sonharão sonhos, é porque independente da sua idade, Deus ainda vai realizar sonhos na sua vida. Ah, mas eu tenho o sonho de fazer uma faculdade. Ah, mas eu tenho o sonho de abrir uma empresa. Ah, mas eu tenho o sonho de fazer algo que eu... Os velhos sonharão. Mas como é que o filho pode profetizar? Como é que o jovem pode ter visão? Como é que o velho pode sonhar se ele não for cheio do Espírito Santo? Então Deus derrama o Espírito Santo nos últimos dias, esse que nós estamos vivendo, desde lá de Atos capítulo 2, e aí nós precisamos cumprir aquilo que Deus fez através do derramar do Espírito Santo. Ah, Deus derramou o Espírito Santo. Vou ficar aqui com meu braço cruzado, não vou profetizar nada, tá tão difícil, né? É tanto assaltante no Rio de Janeiro, é gente morrendo toda hora, o dólar agora chegando a quase a R$7. Eu vou profetizar, tá o caos. Se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, você vai profetizar no meio do caos e o caos vai ser transformado. Por quê? Você está cheio do Espírito Santo. Você que é jovem e ter visão nada, eu quero curtir
minha saída aqui, a mulherada, meu baseado, eu quero fazer tudo. Não quero ter visão de nada, não. O Espírito Santo na vida de um jovem traz o privilégio de ele ter uma visão acerca de tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Então é como se falasse assim, ó, você é jovem, eu estou te dando uma visão para quando você for velho não desistir dos sonhos. E hoje, quem já está nessa terceira fase, Arthur, eu já estou na terceira fase. Ah, qual é a idade da velhice? Eu não sei, tem jovens aí de 15 anos que parecem velhos e velhos de 60, 70 que vivem como jovens. Então, tudo vai depender de com quem você tem falado, quem são seus amigos, com quem você tem aproximado a sua vida. Então hoje eu estou falando sobre o privilégio dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias, mas nós podemos viver os últimos dias cheios do Espírito Santo para profetizar, ter visão e sonhar. Cara, é algo perfeito profetizar no meio do caos, ter a visão correta de Deus acerca da minha vida e do futuro e sonhar quando muitas pessoas, dependendo da sua idade, já não estão mais sonhando. Então hoje, essa é a mensagem que Deus tem para a minha e para a sua vida. Não vamos menosprezar, porque teve um tempo que o Espírito Santo não era derramado nessa porção. Algumas coisas eram mais difíceis, agora não. Agora existe uma conexão direta. Se você hoje aí fala assim, poxa Arthur, até hoje eu não vivi uma vida com o Espírito Santo, nem com Deus, nem com Jesus, só que eu quero profetizar, só que eu quero ter visões, só que eu quero sonhar os sonhos. Você precisa abrir essa porta desse entendimento para que o Espírito Santo venha entrar na sua vida e fazer você conquistar e vencer qualquer batalha. Tudo isso acontece em nós, a mudança e a transformação que acontece em nós não é apenas para a nossa vida, é para as outras pessoas. Se a gente conseguir entender isso, se a gente conseguir se importar que existem pessoas que precisam olhar para a nossa vida a cada dia e ver algo diferente, a gente consegue transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, é muito fácil olhar para todos os benefícios e tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas e não se importar com os outros. Mas quando nós estamos vivendo o privilégio dos últimos dias, que privilégio dos últimos dias é esse, Arthur? É o Espírito Santo que está aqui, está aí, na sua vida, na sua casa, só que algumas pessoas estão menosprezando, deixando de lado, não querendo saber. E aí algumas coisas deixam de acontecer. Então nós precisamos acordar, despertar, profetizar, ter visões e sonhar. São situações que os últimos dias nos permitem fazer. Só que o que eu tenho visto é o seguinte: quem não está recebendo essa porção do Espírito Santo está vivendo de fato uma vida sem sentido, sem nexo, sem direção, pegando todos os dados inflamados que são direcionados sobre a sua vida e não sei o que fazer. Me veio agora uma crise, uma circunstância, não sei para onde ir, não sei a quem me socorrer. Por que não viver já uma vida preparado para tudo aquilo que vai acontecer? Às vezes nós vivemos uma vida assim, ó, não, tá tudo bem, eu tô com Deus, estou preparado. Mas e quando vem uma coisa que a gente não estava preparado para ouvir? Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa posição? O que nós vamos fazer? Então, vamos nos preparar todos os dias para as coisas maravilhosas que vão acontecer e para as coisas e para os diagnósticos que não são tão favoráveis assim, que venham, que acontecem sobre a nossa vida. Arthur, mas é muito bom falar isso quando não acontece. Mas e quando acontecer? Então, a vida é uma preparação. Tudo na vida é uma preparação. Se você começar a se preparar hoje, Deus, estou diante de Ti. Espírito Santo, entra na minha vida. Eu quero profetizar, eu quero ajudar, eu quero ter visões. Eu quero receber esse privilégio que os apóstolos tiveram e eles conseguiram suportar situações muito, muito difíceis ali naquela época. E hoje nós também vivemos situações difíceis, mas se nós estamos caminhando com o dono da verdade,
Se nós estamos caminhando com o Espírito Santo, nós vamos profetizar, nós vamos ter visões e nós vamos ter sonhos. Então aqui ele fala dos filhos e das filhas, dos jovens e dos velhos. Ou seja, ele tá colocando uma posição para várias pessoas aqui. Várias pessoas aqui estão tendo a oportunidade de, através do Espírito Santo, nos últimos dias, ter um privilégio que algumas pessoas decidiram não ter. Tem uma porta aberta, e essa porta aberta hoje transforma a nossa vida para que nós possamos ser luz na vida das outras pessoas. Ah, mas eu não quero, tá tudo tão difícil. Ah, mas tudo dá trabalho, eu quero viver no conforto. Aí, de fato, você não vai profetizar, de fato, você não vai ter visão, de fato, você não vai sonhar e você vai olhar para a sua vida e vai falar, minha vida está sem sentido. É porque você está distante. Há um tempo atrás, eu estava numa reunião de célula, e a gente estava conversando e eu levei a palavra, e num determinado momento daquela palavra eu trouxe a seguinte ilustração, e uma pessoa que estava ali naquela célula nunca mais esqueceu a ilustração, e sempre quando eu encontro ela na igreja, aquela palavra me colocou de pé, me sustentou, e foi uma situação tão simples que eu vou falar aqui agora para vocês. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu e você sejamos o criador de alguma coisa. Vamos dizer que Deus ele colocou sabedoria e conhecimento na sua vida para criar um robô. E aí, quando você cria um robô, você tem que pegar uma placa e colocar lá. Você tem que colocar no robô memória. Você tem que colocar no robô bateria. Você tem que colocar várias situações naquele robô, porque você é o criador daquele robô. Você pegou cada detalhe. Não, pega essa mola aqui, pega esse amortecedor aqui, pega essa câmera aqui, ó. Vou colocar esse tipo de câmera aqui no robô. Só que sabe o que acontece? Você criou o robô começa a andar por algum tempo da maneira perfeita, até o momento que acontece algum conflito naquele robô e o robô precisa de manutenção. Você, como criador, vai saber fazer a manutenção que aquele robô precisa? Claro que sim. Se você tá vendo que o robô não tá andando mais, a primeira coisa que você vai ver, deixa eu ver como é que tá a sua bateria aqui. Eu preciso trocar a sua bateria. Se você tá vendo que o robô não tá enxergando mais, deixa eu ver como é que tá essa câmera aqui, deixa eu limpar, deixa eu fazer uma atualização. Sabe o que eu tô querendo dizer para vocês? Você nessa história é o robô e alguém criou a sua vida. Então os conflitos hoje que estão na sua vida, seja ele qual for, o Criador conhece todos eles e sabe a manutenção que você precisa. De repente você precisa trocar a sua bateria. De repente você precisa que o seu Criador clique no botão de reiniciar da sua vida e você comece um tempo todo, um tempo novo. Só que sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas não querem voltar nas mãos daquele ao qual criou a sua própria vida. Não, eu resolvo os meus problemas. O robô não tem o poder de ele fazer a automanutenção da vida dele. Ele precisa que alguém faça essa manutenção. E quem pode fazer a manutenção da sua vida? Quem te criou. Quem soprou nas suas narinas e te fez alma vivente, fez o seu corpo e falou assim, tá com problema emocional? Eu sei por quê. Peraí, tô te dando aqui o que você precisa para resolver o seu problema emocional. Tá com problema na família? Eu te conheço. Então o problema na família não são os outros, é você. Aí ele vem e traz o remédio que você precisa. Então sabe qual é o objetivo dessa mensagem hoje? Você precisa voltar nas mãos daquele que te criou para que ele possa fazer a manutenção periódica da sua vida. Tem dia que você não vai estar bem. Não adianta. Se você falar para mim que todos os dias tu levanta, não, eu levanto bem todos os dias. Tem dia que tu levanta mal, tem dia que você fala assim, cara, mas tá dando tudo errado, eu não tô entendendo nada, eu preciso de respostas, as respostas não acontecem, não chegam.
E aí vem um conflito na vida daquele robô. Aquele robô tem um conflito, o robô para de andar, para de cumprir o propósito, para de fazer as coisas que aquele criador falou, ó, tô criando esse robô aqui para profetizar. Eu tô criando esse robô aqui para ter visões. Eu tô criando esse robô aqui para ter sonhos, para conquistar, para fazer algo grande sobre a terra, mas vem os conflitos da vida. Tem dia que tem conflito. Sabe quando dá pane no robô? Quem pode resolver? O Criador. Então o Criador pega, troca o óleo, o Criador pega, troca a bateria, o Criador pega, troca a memória e ele faz a manutenção e faz assim, ó, volta para o propósito ao qual eu te criei e te estabeleci sobre a terra. Então, se hoje você entrou aqui nessa live e não está entendendo as coisas que estão acontecendo na sua vida, aquele que te criou quer fazer a manutenção da sua vida hoje. De repente é algo simples, mas de repente é algo muito grande que ele quer fazer. Ele quer trocar tudo. Ele fala assim, ó, deixa eu fazer uma atualização na sua vida. Você tá muito desatualizado de tudo que tem acontecido. Deixa eu trocar tudo aqui na sua vida e colocar você da maneira com que eu projetei. Eu te criei para isso. Mas os conflitos, as lutas, as guerras, as dores, as doenças, as separações, de repente te travou e tem feito você pensar assim, poxa, não vale a pena, vai dar trabalho. Coloque-se hoje nas mãos de quem te criou, que ele possa ir lá no seu interior e falar assim, ó, tô trocando essa peça, é só essa... Eu durante um tempo trabalhei como técnico de manutenção de computadores, e quem aqui tá nessa live já fez isso, ou de repente nunca fez isso, mas já entrou na internet, já teve um computador que estava travando. Cara, entrei aqui meu computador, liguei ele estava travando. Sabe qual era a primeira coisa que nós técnicos fazíamos quando dava uma trava no computador? Abríamos, pegávamos a memória, pegávamos uma borrachinha, limpávamos a memória, colocávamos lá e o computador ligava e funcionava da melhor maneira possível. De repente, a sua vida é esse computador que está travado e precisa que Deus pegue a sua memória, passe uma borracha nos pecados que estão chegando na sua vida, conecte depois de novo a memória lá e quando ele ligar a sua vida vai servir a um propósito muito maior.